Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos hoje então iniciar o capítulo 5. Como que tá sendo para vocês até agora? O livro tá acrescentando, tá trazendo coisas novas? Porque, gente, eu amei esse livro, mas eu queria que realmente, assim, pudesse estar contribuindo com quem vem até o canal, com quem tá escutando. Esse é o meu objetivo, né? De toda semana tirar um tempinho, fazer essa gravação e disponibilizar aqui no YouTube para que possa estar ajudando aí o estudo de vocês e a mudança de vida de quem está procurando, né, estudar essa parte. Então, vamos iniciar o capítulo 5. Como utilizar o poder do pensamento racional. Muitos de meus pacientes ficam visivelmente desapontados quando prescrevo alguma coisa muito simples, como o uso do poder de raciocínio que Deus lhe deu, como método para modificar suas convicções e pensamentos negativos. No entanto, esse sistema tem uma vantagem: dá resultado. E, como veremos mais adiante, se baseia em sólidas descobertas científicas. É crença muito generalizada que o pensamento consciente, racional e lógico não tem poder sobre os processos ou mecanismos inconscientes e que, para alterar as convicções, sentimentos e comportamento negativos, é necessário ir muito ao fundo e drenar material do inconsciente. Nosso mecanismo automático, ou o que os freudianos chamam de inconsciente, é absolutamente impessoal. Atua como uma máquina e não tem vontade própria. Procura sempre reagir de maneira adequada às nossas crenças e interpretações do mundo, no que diz respeito ao meio ambiente. Procura sempre dar-nos os sentimentos apropriados e atingir os objetivos que nós conscientemente nos propomos. Trabalha somente com os dados que lhe fornecemos, sob a forma de ideias, crenças, interpretações, opiniões. O botão de controle da nossa máquina inconsciente é o pensamento consciente. Foi através de pensamentos conscientes, embora talvez irracionais e irrealistas, que a máquina inconsciente desenvolveu seus padrões de reação negativos e inapropriados. E é através do pensamento racional consciente que os padrões de reação automáticos podem ser modificados. O Dr. John Schindler, já falecido, que pertenceu à famosa clínica Monroe, de Monroe, estado de Wisconsin, conquistou fama nacional, graças aos grandes êxitos obtidos em ajudar muitas pessoas infelizes e neuróticas a reconquistarem a alegria de viver e retornarem a uma vida feliz e produtiva. Sua percentagem de curas ultrapassou de muito as da psicanálise. Uma das chaves do método do Dr. Schindler consistia no que ele chamava de controle consciente do pensamento. Independente das omissões e realizações do passado, disse ele, a pessoa tem de começar, no presente, a adquirir um pouco de maturidade, de maneira que o futuro possa ser melhor do que o passado. O presente e o futuro dependem de aprendermos novos hábitos e novas maneiras de encarar velhos problemas. Não há nenhum futuro a buscarmos continuamente no passado. O problema emocional subjacente tem em todos os pacientes o mesmo denominador comum. O denominador comum é este: o paciente se esqueceu ou provavelmente nunca aprendeu a controlar seu pensamento presente para produzir alegria de viver. Deixe os leões dormirem. O fato de haver sepultadas no inconsciente lembranças de fracassos passados, bem como de experiências desagradáveis e penosas, não quer dizer que estes devam ser desenterrados, expostos ou examinados para podermos modificar nossa personalidade. Como já observamos anteriormente, toda habilidade em aprender é obtida pelo método das tentativas, acertar e errar. Fazemos uma tentativa, erramos, lembrando-nos conscientemente do grau de erro e fazendo retificações na tentativa seguinte,
até conseguirmos, afinal, uma tentativa bem-sucedida. A reação bem-sucedida é então lembrada ou rememorada e imitada em futuras tentativas. Pela sua própria natureza, todo servo-mecanismo contém memórias de erros, malogros e experiências negativas do passado. Essas experiências negativas não inibem, antes contribuem para o processo de aprendizagem, desde que sejam utilizadas como dados de retroação negativos e sejam encaradas como desvios do objetivo positivo que se tem em vista. Contudo, uma vez que tenhamos reconhecido o erro como tal e feito a competente correção, é igualmente importante esquecermos conscientemente o erro e lembrarmos e adotarmos a tentativa bem-sucedida. Essas memórias de fracassos passados não nos prejudicam, desde que nosso pensamento e atenção consciente estejam voltados para o objetivo positivo que visamos. O melhor, portanto, é deixar esses leões dormirem. Nossos erros, enganos, fracassos e às vezes até mesmo nossas humilhações são passos necessários no processo de aprendizagem. São, porém, destinados a servir como meios para um fim. Não são um fim em si mesmos. Depois de servirem ao seu propósito, devem ser esquecidos. Se conscientemente nos detivermos no erro ou, conscientemente, sentirmos uma sensação de culpa pelo erro, o próprio erro ou falha acabará se transformando no objetivo, que é conscientemente guardado na imaginação e na memória. O mais infeliz dos mortais é o homem que continuamente insiste em reviver na imaginação o passado, continuamente censurando-se pelos erros cometidos. Nunca me esquecerei de uma de minhas pacientes que, por causa de um passado infeliz, se torturava de tal maneira que anulava toda e qualquer possibilidade de ser feliz no presente. Vivera muitos anos em estado de tristeza e revolta, como resultado direto de um grave caso de lábio leporino. Fugia de todos e, com o correr do tempo, desenvolveu uma personalidade tolhida, irritadiça, inteiramente voltada contra o mundo. Não tinha amigos, por imaginar que ninguém queria saber de relações com uma criatura tão horrorosa. Deliberadamente evitava as pessoas ou, o que era pior, afastava-as com sua atitude áspera e defensiva. A cirurgia curou-lhe o defeito físico. Ela procurou reajustar-se e viver em paz e harmonia com todos, mas não tardou em verificar que suas experiências passadas constituíam um permanente obstáculo. Sentia que, apesar de sua nova aparência, não podia fazer amigos e ser feliz, porque ninguém esqueceria de como ela havia sido antes da operação. Acabou por incorrer nos mesmos erros de antes, continuando infeliz como sempre. E só começou a viver quando aprendeu a não mais se condenar pelo que fora no passado. A crítica constante de nós mesmos, por causa de erros passados, de nada vale e tende a perpetuar precisamente o comportamento que se quer modificar. Lembranças de erros passados podem afetar negativamente nossas realizações no presente, se neles nos detivermos e tolamente concluirmos: falhei ontem, portanto falharei hoje também. Isso, contudo, não prova que os padrões de reação inconscientes tenham em si mesmos algum poder para se repetir e perpetuar, ou que as memórias de fracassos, que se acham sepultadas, devam ser todas extirpadas para que o comportamento possa ser modificado. Quando somos vitimados, é sempre pela nossa mente consciente e raciocinadora, não pelo inconsciente, pois é com a parte raciocinadora da nossa personalidade que tiramos conclusões e selecionamos as imagens objetivos em que nos devemos concentrar. No instante em que mudarmos de ideia e cessarmos de conferir poder ao passado, este e mais todos os seus erros perdem o poder que tem sobre nós. Ignore os insucessos passados e caminhe para frente. A hipnose, mais uma vez, nos fornece aqui uma prova convincente. Quando a um homem em transe hipnótico se diz e ele acredita ou pensa que é um orador fluente e cheio de confiança em si mesmo,
Seus padrões de reação mudam instantaneamente. Ele age de acordo com as convicções que tem nesse momento. Sua atenção volta-se inteiramente para o objetivo positivo que quer alcançar, sem nenhum pensamento ou consideração com os insucessos passados. Conta-nos Dorothea Brande, em seu magnífico livro Desperta e Vive, que apenas essa ideia lhe permitiu produzir muito mais e ter mais êxito como escritora. E, além disso, descobriu em si mesma talentos e habilidades que ignorava possuir. Ela ficara, ao mesmo tempo, curiosa e pasmada ao presenciar uma demonstração de hipnotismo. Teve depois ocasião de ler uma frase do psicólogo F. M. H. Myers, que, diz ela, modificou toda a sua vida. Myers explicava que os talentos e aptidões revelados por pessoas em estado hipnótico eram devidos a uma purgação da memória em relação a insucessos do passado. Se isso era possível em estado hipnótico, pensou Dorothea Brande, se as pessoas comuns traziam consigo talentos, aptidões, poderes que não usavam apenas por causa de insucessos passados, por que não poderia uma pessoa desperta usar esses mesmos poderes, ignorando simplesmente os insucessos passados e agindo como se fosse impossível fracassar? Resolveu experimentar. Agiria como se os poderes e habilidades estivessem presentes e à sua disposição. Dentro de 1 ano, sua produção literária aumentara muitas vezes, e a venda de seus livros também. Além disso, descobriu que tinha talento oratório e passou a ser muito procurada como conferencista, o que lhe deu não pouca satisfação. Anteriormente, não só nunca mostrara habilidade para falar em público, como detestava ter de fazê-lo. O método de Bertrand Russell. Em seu livro The Conquest of Happiness, A Conquista da Felicidade, diz Bertrand Russell, o grande filósofo e matemático inglês: eu não nasci feliz. Quando criança, minha canção favorita era cansado da terra e sob o peso de pecados. Na adolescência, eu detestava a vida e estive continuamente à beira do suicídio, ao qual, entretanto, resisti por causa de meu desejo de saber mais matemática. Agora, ao contrário, eu amo a vida. Poderia quase dizer que a amo sempre mais, cada ano que passa. Isso é em grande parte devido à menor preocupação que tenho comigo mesmo. Como outros que tiveram educação puritana, eu tinha o hábito de meditar sobre meus pecados, loucuras e falhas pessoais. Eu parecia a mim mesmo, sem dúvida com razão, um miserável espécime humano. Gradualmente, aprendi a encarar com indiferença a mim mesmo e as minhas deficiências. Acabei por focalizar a atenção cada vez com mais intensidade em coisas externas, a situação do mundo, os vários ramos do conhecimento, as pessoas pelas quais sentia afeição. No mesmo livro, descreve Bertrand Russell seu método para modificar os padrões automáticos de reação baseados em falsas convicções. É de todo possível vencer as sugestões infantis do inconsciente e até modificar o conteúdo do inconsciente, desde que se empregue a técnica certa. Quando você começar a sentir remorso por um ato que sua razão lhe diz que não é imoral, examine as causas do seu sentimento de remorso e convença-se do absurdo delas. Faça com que suas convicções conscientes sejam tão vividas e enfáticas que suscitem em seu inconsciente uma impressão bastante forte para enfrentar as impressões deixadas por sua mãe ou sua babá quando você era ainda criança. Não se satisfaça com uma alternação entre momentos de racionalidade e momentos de irracionalidade. Olhe a irracionalidade de frente, determinado a não respeitá-la e não deixar que ela o domine. Sempre que ela procurar projetar em seu consciente
pensamentos ou sentimentos insensatos, arranque-os pela raiz, examine-os e rejeite-os. Não se permita continuar sendo uma criatura vacilante, dominado metade pela razão e metade por tolices infantis. Mas, para a rebelião ter êxito, no sentido de trazer felicidade pessoal e permitir ao homem viver em coerência com um padrão e não vacilar entre dois, é preciso que pense e sinta a respeito daquilo que sua razão lhe diz. A maioria das pessoas, após se desfazerem superficialmente das superstições da infância, pensam que não há mais nada a fazer. Não sabem que tais superstições continuam a existir subterraneamente. Após chegarmos a uma convicção racional, é necessário nos determos nela, acompanharmos suas consequências, procurarmos dentro de nós mesmos toda e qualquer crença que não se coadune com a nova convicção e que de outro modo poderia sobreviver. O que eu recomendo é que todo homem deve resolver de maneira enfática em que ele realmente acredita e jamais permitir que crenças irracionais contrárias passem impunemente ou sobre ele obtenham poder, por breve que seja. Trata-se de raciocinar consigo mesmo naqueles momentos em que ele é tentado a se tornar infantil. Mas esse raciocínio, se for suficientemente intenso, pode ser muito breve. As ideias não se modificam pela vontade, mas por outras ideias. É fácil perceber que a técnica sugerida por Bertrand Russell de procurarmos em nós mesmos as ideias que estejam em contradição com alguma convicção profunda é essencialmente igual ao método experimentado clinicamente com tão impressionantes resultados por Prescott Leck. O método de Leck consistia em fazer o paciente ver que alguns de seus conceitos negativos eram incoerentes com alguma outra crença profunda. Leck acreditava ser intrínseco à própria natureza da mente que todas as ideias e conceitos que compõem a personalidade devem parecer coerentes uns com os outros. Se a incoerência de determinada ideia for conscientemente reconhecida, essa ideia deve ser rejeitada. Tive entre meus pacientes um vendedor que ficava apavorado ao ter de visitar clientes importantes. Seu medo e nervosismo foram vencidos em apenas uma sessão, durante a qual lhe perguntei: você, fisicamente, seria capaz de se pôr de 4 pés e rastejar até o gabinete do cliente, prostrando-se como se ele fosse um ente superior? É evidente que não, respondeu ele com veemência. Então, por que mentalmente você se curva e rasteja? Outra pergunta. Você seria capaz de entrar na sala do cliente com a mão estendida como um mendigo e pedir dinheiro para um cafezinho? É natural que não, pois não vê que está, em essência, fazendo a mesma coisa quando, ao visitar um cliente, você se preocupa exageradamente em saber se ele o aprova ou não? Não vê que está com a mão estendida, pedindo literalmente que ele o aprove e aceite como pessoa? Leck descobriu que havia 2 poderosas alavancas para a modificação de convicções e conceitos. Há certas convicções padrão que são firmemente mantidas por quase todos nós. São elas: 1. O sentimento ou crença de que somos capazes de fazer a nossa parte, mantendo certa dose de independência. E 2. A crença de que há dentro de nós algo que não podemos permitir que sofra alguma indignidade. Examine e reveja suas convicções. Uma das razões por que o poder de pensamento racional passa despercebido é que ele é usado muito poucas vezes. Procure verificar as convicções sobre você mesmo, sobre o mundo ou sobre outras pessoas que estão atrás do seu comportamento negativo. Algo sempre acontece que faz você fracassar justamente quando a vitória lhe parecia estar ao alcance das mãos?
Talvez você, secretamente, se sinta indigno do êxito ou julgue que não merece. Você se sente pouco à vontade no meio de outras pessoas? Talvez se considere inferior a elas, ou então supõe que elas são hostis e inamistosas. Você fica ansioso e amedrontado, sem razão plausível, numa situação relativamente segura? Você talvez acredite que o mundo em que vive é um lugar hostil, adverso, perigoso, ou que você merece ser castigado. Não se esqueça de que tanto o comportamento como o sentimento nascem das convicções. Para erradicar a convicção responsável por seu sentimento e comportamento, pergunte a si mesmo: por quê? Há alguma tarefa que você gostaria de executar? Algum setor em que gostaria de se expressar, mas se retrai sentindo que não pode? Pergunte a si mesmo: por quê? Por que eu penso que não posso? Depois, pergunte mentalmente: esta convicção se baseia em um fato real, em uma conjetura ou uma falsa conclusão? Depois, faça a si mesmo as perguntas: há algum motivo racional para essa convicção? Pode acontecer que eu esteja enganado nessa convicção? Chegaria eu à mesma conclusão a respeito de alguma outra pessoa em situação semelhante? Por que devo continuar a agir e sentir como se isto fosse verdade se não tenho nenhuma razão plausível para acreditar em tal coisa? Não se contente com esquivar-se a essas perguntas, enfrente-as, concentre-se nelas, emocione-se com elas. Você não vê que defraudou a si mesmo, menosprezou a si mesmo, não por causa de um fato, mas apenas por causa de alguma tola convicção? A indignação e o ódio agem às vezes como nossos libertadores, no caso de ideias falsas. Alfred Adler ficou com raiva de si mesmo e do professor e conseguiu se desfazer da definição negativa que tinha de si mesmo. Essa experiência não é rara. Um velho agricultor conta que deixou de fumar, de uma vez por todas, um dia em que verificou que esquecera o fumo em casa e se dispunha a caminhar de volta 3 quilômetros para apanhá-lo. No caminho, viu que estava sendo humilhantemente dominado por um vício. Ficou com raiva, fez meia volta, retornou à sua roça e nunca mais voltou a fumar. Clarence Darrow, o famoso criminalista, disse que sua carreira de sucesso começou no dia em que ficou com raiva, quando tentava conseguir uma hipoteca de $2.000 para comprar uma casa. Num instante em que a transação ia ser concluída, a mulher do capitalista disse ao marido: não seja idiota. Não vê que ele jamais ganhará dinheiro suficiente para pagar? Darrow, ele próprio, tinha sérias dúvidas a esse respeito. Mas algo aconteceu quando ouviu essa observação. Ficou indignado, tanto com a mulher como consigo mesmo, e resolveu que iria vencer na vida. Um homem do comércio, meu amigo, teve experiência muito semelhante. Homem vencido, aos 40 anos de idade, preocupava-se continuamente sobre como iriam ser as coisas, sobre suas próprias falhas e se seria ou não capaz de levar a bom termo suas tentativas comerciais. Atemorizado e ansioso, estava ele procurando adquirir algumas máquinas a crédito, quando a esposa do dono da loja se opôs. Ela não acreditava que ele um dia seria capaz de saldar o seu compromisso. Naquele instante, ele viu suas esperanças ruírem, mas logo a seguir sentiu-se indignado. Afinal, quem era ele para que os outros o fizessem de joguete? Quem era ele para ser continuamente humilhado? A experiência despertou algo dentro dele, como que um novo eu, e naquele instante ele viu que a observação da mulher, bem como as opiniões que ele tinha a respeito de si mesmo, constituíam uma afronta a esse algo. Não tinha dinheiro, nem crédito, nem maneira nenhuma de conseguir o que queria, mas descobriu um jeito. E dentro de 3 anos teve mais êxito do que jamais sonhara, não em um negócio,
mas em 3. O poder do desejo profundo. O pensamento racional, para poder modificar eficazmente as convicções e o comportamento, deve ser acompanhado de sentimento e desejo profundos. Procure imaginar o que você gostaria de ser ou ter, e suponha nesse instante que tais coisas seriam possíveis. Desperte um intenso desejo por essas coisas. Torne-se entusiasmado a respeito delas. Demore-se nelas e fique remoendo-as na imaginação. Suas atuais convicções negativas foram formadas pelo pensamento mais o sentimento. Procure gerar suficiente emoção ou um profundo sentimento, e seus novos pensamentos e ideias cancelarão os primeiros. Analisando isso, você verá que está usando um processo que já usou várias vezes anteriormente, a preocupação. A única diferença foi que você mudou seus objetivos de negativos para positivos. Quando você se preocupa antes de mais nada, você desenha na imaginação, de maneira muito vívida, algum resultado ou objetivo futuro que é indesejável. Você não utiliza nenhum esforço ou força de vontade, mas se detém no resultado final. Você fica pensando nele, remoendo-o, vendo-o como uma possibilidade. Você brinca com a ideia de que tal coisa poderia acontecer. Essa constante repetição e o pensamento em função de possibilidade faz com que o resultado final pareça cada vez mais real para você. Passado algum tempo, engendram-se automaticamente as emoções apropriadas: medo, ansiedade, desânimo, isto é, emoções apropriadas para o resultado que é objeto de sua preocupação. Mude, portanto, o quadro do seu objetivo e você poderá, com igual facilidade, gerar emoções boas. Se você constantemente procurar ver na imaginação o resultado final desejável, nele se detendo, isso fará com que a possibilidade pareça mais real e as emoções apropriadas de entusiasmo, alegria, ânimo e felicidade serão também, neste caso, automaticamente geradas. Na formação de bons hábitos emocionais e na eliminação dos maus, afirma o Dr. Knight Dunlap, temos que nos haver principalmente com o pensamento e com os hábitos de pensamento. Tal como o homem pensa, isso ele é no coração. O que o pensamento racional pode e o que não pode fazer? Lembre-se que o seu mecanismo automático pode com a mesma facilidade funcionar como um mecanismo de fracasso ou um mecanismo de êxito. Ele é, na essência, um mecanismo perseguidor de objetivos. Que objetivos ele persegue depende de você. Muitos de nós, inconscientemente e de maneira involuntária, estabelecemos objetivos de insucesso, porque cultivamos atitudes negativas e temos habitualmente na imaginação o retrato de insucessos. Lembre-se também de que seu mecanismo automático não raciocina e não discute sobre os dados que você lhe fornece. Ele simplesmente os manipula e reage perante eles da maneira apropriada. É de grande importância que o mecanismo automático receba os fatos verdadeiros em relação ao meio ambiente. Essa é a função do pensamento racional consciente: conhecer a verdade, ponderar, avaliar e formar opiniões corretas. Pense sempre nas coisas que tem para fazer como sendo fáceis, e elas se tornarão fáceis, disse Emily Cohen. Fiz numerosas experiências para descobrir as causas comuns daquele esforço consciente que costuma paralisar a mente raciocinadora, conta-nos o psicólogo Daniel Jocelyn. Praticamente em todos os casos, elas parecem ser devidas à tendência para exagerar a dificuldade e a importância dos nossos trabalhos mentais, levá-lo demasiadamente a sério e recear que eles nos encontrem incapacitados para os executar. Pessoas que são eloquentes numa conversação casual se transformam em imbecis quando se levantam para fazer um discurso.
É preciso termos em mente que, se somos capazes de interessar um vizinho, somos capazes de interessar todos os nossos vizinhos ou o mundo inteiro, sem nos deixarmos impressionar por grandezas. Você nunca sabe, até experimentar. É função do pensamento racional consciente examinar e analisar as mensagens recebidas, aceitando as que são verdadeiras e rejeitando as falsas. Há muitas pessoas que se deixam abalar pela observação casual de um amigo. Você hoje não está com boa expressão. Se são repelidas ou menosprezadas por alguém, elas cegamente engolem o fato de que isso significa que são pessoas inferiores. Quase todos nós somos, diariamente, expostos a sugestões negativas. Se nossa mente consciente estiver desempenhando o papel que lhe cabe, nós não somos obrigados a aceitar cegamente essas sugestões. É função da mente racional consciente formar conclusões lógicas e corretas. Falhei uma vez no passado, portanto, é provável que falhe no futuro. Não é nem lógico e nem racional. Concluir não posso de antemão, sem fazer nenhuma tentativa e na ausência de qualquer prova em contrário, não é racional. Devíamos ser um pouco mais como o homem a quem perguntaram se sabia tocar piano. Não sei lhe dizer, respondeu. Como não sabe dizer? Nunca experimentei. Resolva o que você deseja e não o que não deseja. É função da mente consciente e racional decidir o que você deseja, selecionar objetivos que você quer alcançar e concentrar-se neles, antes que naquilo que você não deseja. Despender tempo e esforço concentrando-se no que você não deseja não é racional. Durante a Segunda Guerra Mundial, perguntaram ao general Eisenhower qual teria sido o efeito sobre a causa aliada se acaso as tropas de invasão, após desembarcarem nas praias da Itália, tivessem sido rechaçadas para o mar? Teria sido muito ruim, disse ele, mas eu jamais permito que minha mente consciente pense dessa maneira. Fique de olho na bola. É função da nossa mente consciente ficar atenta à tarefa que num dado momento temos em mão, ao que estamos fazendo e a tudo o que ocorre ao nosso redor, de modo que essas imagens sensoriais mantenham o nosso mecanismo automático informado a respeito do ambiente, permitindo-lhe assim reagir espontaneamente. Para utilizarmos a linguagem do beisebol, precisamos ficar de olho na bola. Não é, porém, função de nossa mente consciente e racional criar ou fazer a tarefa que temos em mão. Metemo-nos em apuros quando não usamos o pensamento consciente como ele foi feito para ser usado, ou quando tentamos usá-lo como ele não foi feito para ser usado. Não podemos extrair pensamento criador do mecanismo criador mediante o esforço consciente. Não podemos fazer o trabalho a ser feito através de esforços conscientes. E, como procuramos fazê-lo e não o conseguimos, ficamos preocupados, ansiosos, frustrados. O mecanismo automático é inconsciente. Nós não podemos ver as rodas girarem, não podemos ver o que se passa abaixo da superfície e como ele funciona espontaneamente em suas reações ante as necessidades do momento. Nós não podemos ter, de antemão, garantia absoluta e total de que ele nos trará a solução. Somos obrigados a confiar nele. Em suma, o pensamento consciente racional seleciona o objetivo, obtém dados, conclui, avalia e põe as engrenagens em movimento. Ele, contudo, não responde pelos resultados. Precisamos aprender a fazer a nossa parte, agir de conformidade com as melhores suposições de que dispomos e deixar que os resultados cuidem de si mesmo. Então, terminamos por aqui o capítulo 5. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver ao máximo. É muito legal se vocês puderem estar estudando cada capítulo mais de uma vez, porque
a gente acaba esquecendo de alguns pontos importantes, então a gente vai assimilando, quanto mais a gente escuta, mais a gente vai assimilando, né? Então, é isso, gente. Semana que vem eu volto com o capítulo 6. Deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos e fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana.